5 sinais de que Deus está preparando você para um grande avanço. Meus amigos, fico feliz que tenham clicado neste vídeo, pois acredito que o Espírito Santo os guiou até aqui. Acredito que sua transformação está próxima e os encorajo a assistirem a este vídeo até o final, pois o que vão ouvir pode transformar suas vidas. O inimigo não quer que vocês conheçam esses sinais, mas já estou muito orgulhoso de vocês por estarem aqui. Vamos descobrir juntos 5 sinais de que um avanço está próximo, e acredito que isso trará paz e encorajamento ao seu coração. A Bíblia nos diz em Eclesiastes 3:1 que há um tempo para tudo e uma época para cada atividade debaixo dos céus. Agora, você pode estar em uma fase de luta e incertezas, mas quero assegurar que este momento tem um propósito. Neste vídeo, vamos examinar 5 sinais de que o seu avanço pode estar muito próximo. Cada sinal é um farol de esperança, um lembrete de que Deus está trabalhando nos bastidores a seu favor. Sinal número 1: aumento de dificuldades e desafios. O primeiro sinal de que um avanço está próximo é quando você enfrenta dificuldades e desafios maiores. Meus queridos amigos, quero que compreendam que, às vezes, as coisas parecem piorar antes de melhorar. São nesses momentos de intensa luta que nossa fé é testada e fortalecida. A Bíblia nos diz, no livro de Tiago, para considerarmos como alegria passar por provações, pois o teste de nossa fé produz perseverança. Pense nos momentos em que a vida parece extremamente difícil. Talvez você esteja lidando com problemas financeiros, questões de saúde ou relações tensas. Esses desafios podem ser assustadores, mas não são sinais de fracasso. Ao contrário, são indicadores de que você está prestes a alcançar algo grandioso. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, sua fé e força estão sendo moldadas e purificadas. Vamos lembrar da história de José, um jovem que, mesmo vendido como escravo e preso injustamente, permaneceu fiel a Deus. Em Gênesis 39:21, vemos que, apesar das dificuldades, o Senhor estava com José e o tratou com bondade. Mesmo nos tempos sombrios, Deus estava preparando José para um grande avanço. Paulo e Silas, em meio a grandes provações, também permaneceram fiéis, e sua adoração resultou em uma libertação milagrosa. A jornada de José, repleta de dor e incertezas, culminou em uma posição de grande poder e propósito, evidenciando que o que parecia uma série de eventos infelizes era, na verdade, um caminho para um avanço extraordinário. Sinal número 2: eliminação da negatividade. O segundo sinal de que um avanço está próximo é a remoção da negatividade de sua vida. A negatividade pode aparecer de várias formas: relacionamentos tóxicos, hábitos prejudiciais ou influências negativas. Esses elementos podem impedir nosso crescimento espiritual e dificultar o caminho para o avanço. Quando um rompimento está próximo, é comum vivenciar um processo de limpeza. Esse processo pode ser desafiador, às vezes, doloroso, mas é essencial para dar espaço às novas bênçãos que Deus reservou. Pense na história de Gideão. Deus o chamou para liderar o povo de Israel à vitória, mas, antes, Gideão precisou eliminar os ídolos e as influências negativas ao seu redor. Outro exemplo é a separação entre Abraão e seu sobrinho Ló. Ao se afastar da negatividade e das disputas, Abraão pôde se concentrar nas promessas de Deus. Assim também, em nossas vidas, pode ser necessário que Deus remova relacionamentos ou hábitos que nos afastam do propósito divino. Isso nos prepara para um futuro de bênçãos e conquistas. Podemos ver esse processo de transformação na própria natureza, como no caso da lagarta que, antes de se tornar borboleta, passa por uma fase de isolamento e mudança profunda dentro do casulo. Da mesma forma, podemos precisar deixar de lado o que nos limita para renascer prontos para novas oportunidades. À medida que esses elementos negativos são eliminados de sua vida, lembre-se das palavras de Jesus no livro de João, que diz que todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê ainda mais fruto. Esse processo de purificação é fundamental para o crescimento espiritual, preparando-o para dar frutos e abrir espaço para as bênçãos de Deus. Se você está passando por desafios intensos ou sentindo que certas influências negativas estão se afastando, confie que Deus está preparando você para algo maravilhoso. Lembre-se das palavras de Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Sua transformação está próxima, amigos. Abracem o processo de purificação, confiem no plano de Deus e preparem-se para as novas e maravilhosas bênçãos que Ele reservou para vocês. Vocês são fortes e não estão sozinhos, pois Deus caminha com vocês a cada passo. Essa remoção da negatividade é um sinal de que Ele está preparando vocês para algo incrível. Mantenham sua fé firme,
permaneçam positivos e aguardem ansiosos pelo avanço que está a caminho. Estou muito orgulhoso de vocês por perceberem esses primeiros sinais. O inimigo tenta afastá-los dessas mensagens, especialmente conforme nos aproximamos do quinto sinal. No entanto, encorajo vocês a permanecerem comigo e assistirem ao vídeo completo, pois cada sinal revela mais do plano de Deus para o seu crescimento espiritual e avanço. Sua persistência em buscar a Deus, a verdade e a sabedoria demonstra sua fé e desejo por um relacionamento mais profundo com Ele. Agora, vamos ao terceiro sinal de que um avanço está próximo. À medida que esses elementos negativos são eliminados de sua vida, lembre-se das palavras de Jesus no livro de João, que diz que todo ramo em mim que não dá fruto, Ele corta, e todo ramo que dá fruto, Ele poda para que dê ainda mais fruto. Esse processo de purificação é fundamental para o crescimento espiritual, preparando-o para dar frutos e abrir espaço para as bênçãos de Deus. Se você está passando por desafios intensos ou sentindo que certas influências negativas estão se afastando, confie que Deus está preparando você para algo maravilhoso. Lembre-se das palavras de Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Sua transformação está próxima, amigos. Abracem o processo de purificação, confiem no plano de Deus e preparem-se para as novas e maravilhosas bênçãos que Ele reservou para vocês. Vocês são fortes e não estão sozinhos, pois Deus caminha com vocês a cada passo. Essa remoção da negatividade é um sinal de que Ele está preparando vocês para algo incrível. Mantenham sua fé firme, permaneçam positivos e aguardem ansiosos pelo avanço que está a caminho. Estou muito orgulhoso de vocês por perceberem esses primeiros sinais. O inimigo tenta afastá-los dessas mensagens, especialmente conforme nos aproximamos do quinto sinal. No entanto, encorajo vocês a permanecerem comigo e assistirem ao vídeo completo, pois cada sinal revela mais do plano de Deus para o seu crescimento espiritual e avanço. Sua persistência em buscar a Deus, a verdade e a sabedoria demonstra sua fé e desejo por um relacionamento mais profundo com Ele. Agora, vamos ao terceiro sinal de que um avanço está próximo. Sinal 3. Uma paz incomum em tempos difíceis. O terceiro sinal é experimentar uma paz extraordinária, mesmo durante dificuldades. Essa paz não vem do mundo, mas diretamente de Deus. É uma paz divina que muitas vezes não faz sentido para aqueles ao seu redor, mas que preenche seu coração e mente, mantendo-o calmo em meio às tempestades. Pense nas vezes em que tudo parecia estar desmoronando, problemas financeiros, de saúde ou de relacionamento que normalmente causam muito estresse e ansiedade. No entanto, quando o avanço está próximo, você sente uma paz profunda, com a certeza de que Deus está no controle. Um exemplo poderoso é a história de Daniel na cova dos leões. Ele foi lançado lá por permanecer fiel a Deus, mas, em vez de se desesperar, Daniel confiou que Deus cuidaria dele. Em Daniel 6:22, lemos: Meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal. Imagine-se no lugar de Daniel, cercado de perigo, mas sentindo uma paz profunda, pois sabe que Deus está ao seu lado. A fé de Daniel e a paz que ele experimentou são sinais claros de que Deus estava com ele e que um grande avanço estava para acontecer. Outro exemplo inspirador é quando Jesus acalma a tempestade. No livro de Marcos, vemos Jesus e seus discípulos em um barco, quando uma grande tempestade surge. Os discípulos, apavorados, acordam Jesus, e ele simplesmente ordena: silêncio. Acalme-se, e o vento cessa. Esta história mostra como Jesus traz paz em nossas tempestades, e essa paz é um sinal de que Ele está nos preparando para um avanço. Talvez você também tenha enfrentado situações em que deveria estar cheio de ansiedade, mas, em vez disso, sentiu uma calma inexplicável. Essa é a paz de Deus, assegurando que Ele está no controle e guiando você. Como diz em Filipenses, não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Agradeça a Deus por essa paz e confie que Ele está preparando o seu caminho. Sinal número 4. Aumento da sensibilidade espiritual. O quarto sinal de que um avanço está próximo é experimentar uma maior sensibilidade espiritual. Isso significa que você se torna mais atento à presença e direção de Deus. Você pode sentir o Espírito Santo de forma mais intensa e perceber um desejo maior de passar tempo com Deus, de buscar sua palavra e se envolver em momentos de adoração. Na Bíblia, temos a história de Samuel. Ainda menino, ele ouvia a voz de Deus, mas não a reconheceu de imediato. Após a orientação de Eli,
Samuel respondeu ao chamado divino e iniciou um ministério importante em Israel. Este aumento na sensibilidade de Samuel marcou o início de seu papel como profeta. Do mesmo modo, nossa sensibilidade espiritual cresce, e passamos a reconhecer a voz de Deus com mais clareza. Outro exemplo é a experiência de Elias no deserto. Após um encontro com Deus, Elias esperava ouvir sua voz através de eventos poderosos, como o vento e o fogo, mas Deus lhe falou com um sussurro suave. Isso mostra que precisamos aprender a ouvir e reconhecer a voz de Deus mesmo em momentos de silêncio. Assim, nossa sensibilidade espiritual nos permite receber orientação em momentos decisivos e enfrentar desafios com confiança. Se você tem sentido uma necessidade maior de orar, meditar na palavra ou se sente inspirado a agir com compaixão e ajudar os outros, isso é um sinal de que Deus está guiando seus passos e preparando seu avanço. Meus amigos, mantenham-se firmes em sua fé, abracem essa paz em comum e confiem que Deus está trabalhando em suas vidas. Acreditem, o avanço está próximo, e Deus está preparando o terreno para bênçãos e transformações extraordinárias. Essa sensibilidade espiritual é um sinal da obra de Deus, que está preparando seu coração e sua mente para o avanço que está por vir. No livro de Isaías, temos a promessa: quer você vire para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. Este é o lembrete de que Deus sempre nos guia, e, conforme nossa sensibilidade espiritual aumenta, conseguimos discernir com mais clareza essa direção divina. Quando você sentir essa proximidade com Deus e experimentar essa direção mais clara, agradeça e abrace esses momentos. Eles são indicações de que o seu avanço está próximo. Confie na orientação de Deus, mesmo que os outros não vejam o caminho. Como dizem Provérbios, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, submeta-se a Ele, e Ele endireitará o seu caminho. Sinal 5. Aumento da guerra espiritual. O quinto e último sinal de que um avanço está próximo é experimentar uma intensificação na guerra espiritual. Quando estamos prestes a ter um avanço significativo, o inimigo intensifica seus ataques, tentando nos impedir de alcançar as bênçãos que Deus preparou para nós. Isso pode se manifestar como pensamentos de desânimo, dificuldades emocionais ou espirituais, ou problemas inesperados no dia a dia. Um exemplo bíblico é Jó, um homem justo que enfrentou terríveis perdas e sofrimentos, mas, em meio a tudo isso, permaneceu fiel a Deus. Em Jó 1:22 lemos: em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Sua perseverança foi recompensada, e ele recebeu uma restauração plena e ainda mais abundante de tudo o que havia perdido. Outro exemplo é o de Jesus no deserto. Após ser batizado, Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Ele resistiu a cada tentação, permanecendo firme na palavra de Deus. Em Mateus, lemos que Jesus ordenou: para longe de mim, Satanás, e, assim, o diabo o deixou, e anjos vieram servi-lo. Essa batalha espiritual intensa antecedeu o início de seu ministério. Em nossas vidas, também enfrentamos essas batalhas espirituais, especialmente quando nos aproximamos de um avanço significativo. Se você tem sentido dúvidas, medos ou até distrações que parecem te afastar de Deus, saiba que são tentativas do inimigo de bloquear o que está por vir. O aumento na guerra espiritual mostra que você está perto de algo incrível e que, ao permanecer firme, terá um impacto significativo na sua vida e na vida de outros. Nestes momentos de luta, lembre-se das palavras em Efésios 6. Vista-se com toda a armadura de Deus para que você possa resistir. Fortaleça-se em oração, busque na palavra de Deus, e esteja próximo de pessoas que compartilham da mesma fé. A Bíblia nos lembra em Tiago: resista ao diabo, e ele fugirá de você. Esta guerra espiritual crescente é o sinal de que Deus está com você, preparando-o para algo extraordinário. Mantenha sua fé forte e seu espírito positivo. Esses desafios são um indício de que seu avanço está próximo e que bênçãos extraordinárias estão a caminho. Mesmo nos momentos mais intensos de guerra espiritual, lembre-se da promessa em Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vocês, amigos queridos, chegaram ao fim dos 5 sinais, e eu me alegro com vocês. Vamos encerrar em oração juntos. Oração. Pai Celestial, agradecemos pela sua direção e por nos revelar esses sinais. Oramos por sua proteção e por força enquanto caminhamos em direção ao avanço que nos aguarda. Que todo espírito de resistência e toda escuridão que tenta nos deter seja expulsa em seu nome. Confiamos em seu plano e em seu tempo. Em nome de Jesus, amém.
Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para que não perca as próximas mensagens e conteúdos que trarão mais encorajamento e fé para a sua vida.